Assim que o Osho, o amigo, se formou em filosofia, ele foi convidado pelo reitor da universidade para se tornar membro acadêmico. Ou seja, o Osho, o amigo, virou professor na universidade onde estudou, a Universidade de Jabalpur, na Índia. E foi um professor exemplar e muito querido. Suas salas sempre lotadas, gente nas janelas, do lado de fora para escutar suas palestras. Era um costume naquela época dos meninos sentarem de um lado da sala e das meninas sentarem do outro lado da sala. No entanto, nas aulas do professor, nas aulas do Acharya, nas aulas do Osho, meninas e meninos ficavam juntos e eram discursos maravilhosos e todos espontâneos. Minha amiga, meu amigo, meu nome é Fernando Salinas, eu sou presidente da ONG A Ciência do Nada. Este aqui é o 4º episódio do seriado Osho, meu amigo 123 Ultimate. Significa que é a última versão. Essa versão está sendo feita para tampar os buracos, as falhas, as coisas que eu esqueci ou que por algum motivo eu não pude falar. Essa aqui é a 4ª versão deste seriado. E lembrando duas coisas muito importantes antes de entrar no assunto do vídeo. A primeira é que no estado de Santa Catarina, o Osho é conhecido como Mohan Jain. Há 40 anos atrás, o Osho disse que esse nome Osho um dia ficaria ultrapassado e que daria liberdade total aos seus sannyasis de mudá-lo quando necessário. Aqui em Santa Catarina foi necessário, porque eles não têm nem o básico. Então, como eu teria que passar o básico para eles, eu já quis dar o básico com algo novo, para futuramente não precisar fazer atualização. E a segunda coisa é o seguinte: se você está gostando mesmo, tá, do seriado, e você gostaria de receber o seriado completo, não só esses pedacinhos, mas o seriado completo, a história do começo ao fim, no campo descrição do vídeo, a partir deste vídeo, eu vou sempre estar atualizando os números do meu WhatsApp. Geralmente eu trabalho com 2 números. Você nem precisa ficar puxando papo comigo se não quiser. Manda um oi para mim. Diga: oi Zorro, eu gostaria de receber o seriado Iluminação. Seriado Iluminação é a história do Osho, é a mesma coisa, só mudou o nome. Aqui em Santa Catarina ele foi melhor aceito com o nome Iluminação. A história de todos nós. E essa história que eu vou contar hoje, Você Me Ama? Você Me Ama é o seguinte. Depois de ter sido um aluno universitário extremamente rebelde e ausente, ele foi convidado pelo reitor para ser professor de filosofia. E ele foi muito mais do que um professor de filosofia. Ele foi um pai, ele foi um amigo, ele foi um mestre, ele foi alguém muito querido. Ele era um cara moderno, ele era um cara consciente. Olha que loucura, as meninas na universidade sentavam de um lado da sala e os meninos do outro. Por que isso? Qual o problema de você estar abraçada com a sua namorada ou com o seu namorado assistindo a aula dele? Qual o problema disso? E assim, a matéria que ele era obrigado a passar para os alunos, ele conseguia passar de uma forma assim mágica, de uma forma assim admirável, em 10, 15 minutos. O restante, naquela época cada aula tinha 2 horas, o restante, ou seja, 1h40 minutos, ele ficava falando de assuntos diversos, e todos de modo espontâneo. Os professores das outras salas, que davam outras matérias, muitas vezes iam lá assistir a aula dele. A sala dele, além das meninas e dos meninos sentarem juntos, as portas e as janelas sempre abertas,
porque estavam sempre lotadas. Ou seja, para ajudar a circulação do ar e para os curiosos que não tinham espaço, que não tinham como entrar, ficar assistindo a aula das janelas e das portas, assim como faziam os professores. E ele, nessa época, ele já não morava mais com aquela família, quando ele estava tentando, quando ele estava cursando a universidade, ele morava com uma família. E depois que ele começou a receber o salário dele como professor universitário, ele alugou algo melhor. Só que ele era um cara mais ou menos assim que nem eu, tá? Eu juro por tudo quanto é mais sagrado que não é armação. É que eu dei tanta risada com isso sozinho, eu queria compartilhar com alguém. Eu não sei o que esse pano de prato está fazendo em cima da minha cueca. Entendeu? Eu não sei como veio parar aqui. E no caso do quarto do Osho, era uma crosta de pó assim enorme. Os livros dele eram pilhas de livros, não tinha computador, internet naquela época, as pilhas de livro em volta da cama. E ele comentava que ele não via problema nenhum, ele não incomodava a sujeira não incomodava ele. E como ele fazia isso? Ele abria a porta e pulava para cima da cama, ou seja, ele nem encostava no chão. Daí os alunos, eles, de uma maneira de agradar o mestre, né, eles gostavam como um amigo, né, como um pai, tinha uma afinidade muito grande, como um archaia. É que não existe tradução para o português, mas archaia é aquela pessoa que ensina com amor, que ensina sem esperar nada em troca, e que geralmente ensina muito bem. Isso é um archaia. A palavra mais próxima de archaia hoje em dia seria mestre, mas é muito mais do que isso. E então, em gratidão ao archaia, eles iam lá e arrumavam o quarto, varriam o chão, lavavam a roupa. E ele sempre cercado de muitos alunos, alunas, sempre muito querido. E essa história, inclusive, ele mesmo está contando. Num vídeo chamado O Amor é um Fenômeno Muito Natural. E tinha uma moça, que um dia apareceu, uma moça muito bonita, falou, posso arrumar o seu quarto? E daí ele disse, não precisa se incomodar, tem outras pessoas que já fazem isso. Não, mas eu ficaria muito feliz de arrumar o seu quarto. Você me permite? Isso vai te deixar feliz? Vai, então tudo bem. Amanhã você pode arrumar meu quarto. E a moça deixou o quarto um brinco, e era uma moça muito bonita. E aí ela esperou ele chegar. Ele chegou, olhou o quarto, nossa, parece até que eu entrei num quarto de outra pessoa. Muito obrigado. Aí ela olhou para ele assim e falou, você me ama? Ele disse, sim, claro, eu te amo. E ela foi embora. E aí o que acontecia? Pelo menos umas 2 vezes por semana, essa mesma moça ia lá, arrumava todo o quarto, que ele havia alugado com salário de professor, esperava ele chegar das aulas, que ele dava aula, ele chegava cansado, seria como se fosse a casa dele, o lugar que ele vai descansar. Aí já começou a deixar a comida pronta para ele, na mesa, a janta pronta. E antes de ir embora, ela olhava para ele e falava, você me ama? E o Osho falava, sim, eu te amo. E eu sei que essa situação, ela durou assim uns 2 meses. Aí um dia, ele chegou em casa, tudo limpo, tudo organizado, a comida pronta. E como sempre, antes de ir embora, ela olhou dentro dos olhos dele e disse, você me ama? Aí ele segurou ela pelos ombros e disse, me diga uma coisa, por que você sempre pergunta antes de ir embora se eu te amo? Eu já te disse que eu te amo, por que você tem dúvidas? Aí ela olhou para ele e falou assim, você me ama só a mim? Só eu você ama? E ele disse, sim, neste momento, aqui e agora, eu só amo você. Mas depois que você for embora, se aparecer uma outra moça bonita e quiser me amar,
e eu gostar dela também, eu também vou amá-la. Então nesse momento eu amo só você. Jamais eu amaria duas mulheres juntas. Eu só sei que depois disso, essa moça nunca mais apareceu. E o quarto dele voltou a ser uma bagunça, uma baderna. Então lembrando, minha amiga, que muita gente tem como insegurança e possessividade, muita gente sente insegurança, muita gente sente possessividade e acha que isso é amor. Isso não é amor, isso é ciúmes. Ciúmes é possessividade, insegurança, talvez às vezes os dois juntos, né? Mas amor é algo que te eleva, amor é algo que te deixa para cima. Então quando você fala assim, olha, eu amo a minha filha, eu amo a minha mãe, e foi uma expressão triste, você está em total desarmonia com o amor. O amor é algo que te joga para cima, que te eleva. Aquilo que te coloca para baixo, não sei o que é, mas com certeza não é amor. Até o próximo vídeo.